Bom, meu nome é Lara, sou professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, né, e faço parte do coletivo Emergências, é um grupo de pesquisa formado por professores, pesquisadores, né, de várias partes do país, e nesse espaço a gente se preocupa em entender a comunicação a partir de uma perspectiva mais vinculada à cosmovisão de povos originários, no geral, né? E o professor Evandro também faz parte comigo desse grupo, e é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, Lara. Meu nome é Evandro, sou professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Também faço parte do Emergências, assim como Lara. Nós também fazemos parte do Centro Internacional de Pesquisa Atopos, que também trabalha um tanto numa perspectiva que se alinha, né, com coisas que a gente vem pesquisando também. E Lara e eu temos já há mais de uma década desenvolvido juntos uma série de ideias, de propostas, e acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui. Olha, eu acho que a tradução é sempre um processo estratégico, né? Se a tradução envolve um diálogo entre mundos e um deslocamento, né, por consequência de um mundo para outro, né, esse deslocamento inevitavelmente ele pressupõe uma estratégia, né? Você quer se comunicar, você quer ter uma eficácia com essa tradução, né, com esse deslocamento de mundos. E me parece que essa é a função dos tradutores de mundos, né, no geral. Agora, a gente pode fazer uma boa tradução e a gente pode fazer uma tradução ruim, né? A gente pode fazer uma tradução em que as diferenças entre os mundos transitam de um lado para o outro, né? E a gente não perde a comunicabilidade com o nosso mundo, né? E a gente pode fazer uma tradução em que a gente vai perder a comunicabilidade com um dos mundos, né? E a gente parte para um outro mundo e não consegue voltar mais para o nosso. Quer dizer, a gente vai para o Instagram e não volta para o STF. Né? Então existe esse risco, né? Esses riscos envolvidos nessa perspectiva de tradução, né, Evandro? Isso eu concordo com você, e acho que nesse caso do Alexandre de Moraes, que é uma figura o ministro Alexandre de Moraes, né, que é uma figura proeminente do momento, né? Amado, odiado, tem gente que diz que passou do limite, tem gente que diz que não, né? São muitas questões aí do ponto de vista jurídico, mas a gente não vai entrar nisso. Eu fico pensando que essa atuação, essa performance do ministro Alexandre de Moraes na votação, não apenas, né? Não é em nenhum caso específico, são as performances, o que ele tem performado no STF desde a sua entrada. Eu fico pensando que tem um tanto a ver também, talvez menos com a ideia dele se tornar instagramável, né? Talvez a problemática seja menos ele se tornar instagramável, porque isso faz parte do jogo da política, né? A política é ética e estética, faz parte desse jogo. Saber falar, a oratória é parte do jogo da política, isso já está lá em Aristóteles, né? Então, quando chega ao cinema, quando chega ao rádio, enfim, outros meios de comunicação anteriores, né, a política muda também em função disso, né? Então agora a gente está vendo mais uma mudança, talvez uma mudança mais profunda, enfim, a gente pode discutir a envergadura dessa mudança, mas é mais uma nesse processo, né? Eu acho que a grande questão aí não é o voto dele, os votos dele serem instagramáveis, né? Ele fazer votos como performance. Mas a questão ele tem agido como um político, né? Mas isso não é Alexandre de Moraes que faz, anterior a ele, traz para a arena do judiciário uma atuação que é uma atuação que a gente costuma ver no campo político, né? no campo da política partidária.
Mas não é um tipo de atuação que se espera hoje? Sim, acredito que sim. E quando eu falo problemática, não é necessariamente uma crítica, né? Sim. É deslocando essa questão, né? Acho que o problema é menor, assim, a questão de ser instagramável. E a gente precisa pensar justamente nesse trânsito, né? Que a gente via essa fronteira tão clara entre a atuação do judiciário e da política partidária, né? Em lugares diferentes, o executivo, o legislativo, o judiciário em lugares tão diferentes, e a fronteira está borrada aí, né? Como todas as fronteiras da modernidade caíram, né? E é interessante que o próprio Alexandre de Moraes usou esse argumento para criticar eu não estou valorando nada, tá, gente? Mas só tô relatando. Para criticar o advogado de um dos acusados, né, dos atos, né, de 8 de janeiro, dizendo que o discurso do advogado era um discurso instagramável. E ele usou isso para criticar o discurso do advogado, que ele estava ali produzindo um discurso para postar no Instagram. E ao mesmo tempo a gente vê que ele também e outros membros do STF, mas não só do STF, né? Essa galera que tem uma certa posição de poder hoje também estrategicamente, né, buscam enunciar a partir de um lugar que é dual, né, que são vários. É o juiz que é político, que tem uma rede social e que precisa conversar com esses mundos todos. Eu não estou dizendo que não tem que conversar. Sim, não é isso. Né? Agora, tem uma diferença entre você produzir um discurso que só vai colar no mundo do Instagram, que é o que aconteceu, eu imagino, com esse advogado, né? Porque o discurso dele esvaziou ali, não fez sentido nenhum, porque ali ele devia defender o seu cliente e ele não conseguiu fazer isso, então ele não transitou bem entre mundos, né? Ele produziu um discurso que cabia muito bem no Instagram. E então há uma diferença entre você fazer isso, que é uma péssima tradução, que é uma tradução ruim, né? E você fazer uma boa tradução, quer dizer, você está naquele espaço, mas aquele espaço ele vai ecoar em outros espaços. É um mundo que não é um mundo mais restrito, no sentido de enclausurado, né? De monopolizado. E esse mundo ele precisa expandir, ele precisa dialogar com outros mundos e outros públicos, e aí é necessário que a gente consiga fazer uma boa tradução, né? Sem perder a comunicabilidade entre os mundos. Isso aí. Eu acho que um dos grandes problemas assim, de um certo modelo hegemônico de jornalismo, né, é uma presunção de um acesso privilegiado à realidade. E essa presunção, ela não existe só quando a gente pensa num jornalismo comercial, enfim, de isenção, né, guiado por esses princípios, né, que a gente conhece como neutralidade, imparcialidade, objetividade, né, esse jornalismo que a gente entende como o jornalismo, né, que vem com um artigo definido ali na frente. Eu acho que essa presunção de um acesso privilegiado à realidade acontece também se a gente for pensar num jornalismo ativista ou num jornalismo que advoga pela parcialidade, né? Então, tanto um jornalismo de isenção, né, quanto um jornalismo ativista, me parece, no geral, né, que o grande problema é essa presunção de um acesso privilegiado à realidade, né, porque isso parte do princípio de que existe uma realidade, um mundo objetivo, né, e existem representações, pontos de vista sobre essa realidade. E o jornalismo, né, com técnicas de verificação muito pretensamente precisas, né, consegue um caminho ali que faz com que, de forma brilhante, o jornalista consiga transformar um fato em notícia. E aquela notícia
se torne um espelho ou então uma representação mais fiel possível do fato, da realidade, né? Então, para mim, a presunção de do acesso privilegiado à realidade é um dos grandes problemas do jornalismo enquanto também produção de conhecimento, né, Evandro? Sim. Eu acho importante dizer também, dentro dessa perspectiva, do acesso privilegiado, da presunção dessa objetividade, né, dessa pretensa imparcialidade, né? Ato falho, pretensa parcialidade, pretensa imparcialidade. Eu acho importante dizer que o jornalismo como tal, esse jornalismo com a letra maiúscula, né, Lara, ele é fruto da modernidade, né? Ele é filho das luzes, do iluminismo, né? E posteriormente, depois do iluminismo, o jornalismo está de mãos dadas com o cientificismo do século XIX, né, com a ideia da aplicação do paradigma científico a todos os espaços, a todos os modos de vida, né, a todos os modos de existência no mundo, né? E, claro, com isso também há uma ideia de colonialismo, né? De que há um acesso privilegiado, um modo melhor de fazer as coisas, de ver as coisas, o modo correto de fazer as coisas, né? Então eu acho que a gente ainda vive os ecos disso no jornalismo. Por isso, essa pretensão de traduzir o mundo de um modo muito fiel, como se isso fosse possível, né? O jornalismo ele conta apenas para essa tradução, apenas com a linguagem. Com linguagens múltiplas, né? Mas com essa ideia mais ampla de linguagem. Logo, é impossível fazer uma tradução absolutamente fiel, né? Pensando cá pela linguística, né? Essa questão. É impossível fazer uma tradução absolutamente fiel, né? O que é possível é fazer conexões parciais, né? E ir traduzindo pelas ranhuras, né? Ou o termo que a gente gosta muito de usar, que é o termo de Aparecida Vilaça, né, de Manuela Carneiro da Cunha, por apalpadelas, né, uma tradução que é feita por apalpadelas, assim como a tradução xamânica, né, daí entra a ideia do xamanismo indígena, especialmente o xamanismo Yanomami, como um modelo de comunicação. Do mesmo jeito que a gente vê o modelo de Wilbur and Fran, o modelo... todos esses que a gente vê na teoria da comunicação, a gente pretende assim, para de rir. A gente pretende... Isso é muito sério. É sério isso. Por isso a gente está rindo, né? Porque é sério também. E é bom, né? O bom pensamento se faz com um sorriso também. Não precisa, né, da camisa de força para fazer alguma coisa séria. Que pode fazer sorrindo. Mas assim como esses outros modelos... Disse, né? A pessoa que mandou eu parar de rir, tá? Agora. Como o modelo matemático de Shannon e Weaver, né? Todos esses, a gente quer tomar o xamanismo Yanomami como um modelo de comunicação, né? Levando a sério o modo de existência dos povos ameríndios, levando a sério inclusive a exortação do Eduardo Viveiros de Castro, lá na introdução do livro A Queda do Céu, né, que é um relato do xamã Davi Kopenawa. A gente precisa levar a sério, de um modo não folclorizante, o olhar sobre o pensamento indígena. E é isso que a gente está propondo fazer. Então, tomando esse xamanismo, né, que faz essa tradução equivocada, ou seja, uma tradução que não está nada preocupada, na verdade, em fazer uma tradução fiel, né? Mas em chegar em algum lugar, né? Chegar em algum lugar fazendo a diferença atravessar de um lado ao outro, sem essa redução cabal, né? Que nós fazemos na nossa tradução, na nossa comunicação midiática, né? Como a conhecemos. Mas aí, ao mesmo tempo, é preciso ter alguma comunicabilidade, né? Então não dá para traduzir apenas, ficar só apalpando e não chegar em lugar nenhum, né? É preciso também ter algum grau de
de diminuição dessa diferença, né? De repertório em comum para essa comunicação acontecer. Daí a gente diz que é possível fazer uma comunicação mais ou menos equivocada, né? Que vai se preocupar mais com a fidelidade, né? Ou vai se preocupar mais com a diferença, né? Nós estamos interessados nesse outro polo, né? De preocupação com a diferença. Embora a gente esteja falando em não fazer as coisas de modo binário, né? Talvez aqui seja necessária essa licença para a gente entender essa metáfora, né? Desses dois polos, um polo mais equivocado e um polo menos equivocado. E quando a gente fala de equívoco, a gente está usando um conceito, né, do antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que não tem a ver com falsidade ou com erro, né? Mas ele entende o equívoco como uma alteridade referencial entre conceitos homônimos. Quer dizer, a diferença entre referências, né, relacionadas a conceitos mesmos, né, conceitos homônimos. E ele desenha esse conceito a partir da teoria do perspectivismo ameríndio, né, que é importante também a gente passar um pouquinho por isso, porque é a partir dessa base que a gente consegue imaginar uma espécie de terceira via de jornalismo. Terceira margem. A terceira margem, muito melhor do que terceira via, né? Uma terceira margem do jornalismo, né? Considerando aqueles dois, entre aspas, modelos que eu disse no início, né? Que são modelos que partem de uma ideia de que existe um mundo e que a gente tem um acesso privilegiado a esse mundo, né? A esse um mundo. O perspectivismo ameríndio, essa teoria, vai dizer que o mundo, né? Enfim, vamos dizer assim, o mundo, né? A existência, ela é habitada por uma infinidade de seres e que cada um desses seres possui uma perspectiva, está dentro de uma perspectiva, né? E esses seres, que podem ser humanos ou não humanos, né, são pessoas, são sujeitos, se a gente for pensar em conceitos análogos, né, que não traduzem fielmente, mas ok. Quer dizer, eles agem com base em intenção, em intencionalidade e reflexividade, né? Então são pessoas, e cada pessoa habita uma perspectiva, e cada perspectiva é um mundo. Então, quando o Evandro fala assim, esse jornalismo que quer conhecer tudo, se a gente considera que cada perspectiva é um mundo, levando em consideração a teoria do perspectivismo ameríndio, né, é impossível que a gente conheça todas as perspectivas. Então, essa ideia de conhecimento a todo custo, que o jornalismo hegemônico corre atrás o tempo inteiro, e ainda mais hoje, né, com a internet, né, com a velocidade, instantaneidade das informações, ela não se adequa a essa terceira margem do jornalismo que a gente está propondo, né? Nessa terceira margem do jornalismo que a gente está propondo, o não conhecer é fundamental. Porque se eu não conheço, ou justamente por não conhecer, eu cuido da relação entre os mundos. E essa dimensão do cuidado, considerando a ideia do não conhecer, ela é uma dimensão importantíssima se a gente quer construir um jornalismo que, ao invés de reduzir as diferenças entre os mundos, vai impelir as diferenças entre os mundos, vai colocar em movimento, vai colocar na narrativa e vai tensionar, se for o caso, né? Tensionar, se essa diferença tensionar. No jornalismo especificamente, quando a gente fala de um jornalismo inequívoco, nós estamos falando também, claro, de experimentações possíveis, de coisas que virão, né, de outros modos de fazer, a partir de outros acessos. Maravilha, é isso também, né? Mas a gente não está falando só do que ainda não existe, ou do que só pode existir fora da redação, não estamos falando só disso. A gente está falando de coisa que já acontece, né? De modo diferenciante, inclusive dentro das grandes redações, né?
Vira e mexe a gente encontra aí um exemplo de uma reportagem, tem aquele repórter específico, né, que faz a coisa de um modo mais equivocado. Assim, tem dois exemplos que a gente sempre cita, assim, que são muito relevantes, né, para pensar essa possibilidade de deslocamento, de perspectiva, né, do jornalismo enquanto aquele que vai subjetivar e não objetivar o sujeito, né, dessa postura, né, de trânsito de perspectivas, né, de você ir de um mundo para o outro, que é o primeiro caso que a gente sempre cita, é o caso do Drauzio Varela, né, que embora ele não seja um repórter, ele ocupa esse lugar naquele momento. Naquele momento ele atuava como um jornalista dentro de um programa que se entendia como tal, mas, né, também não necessariamente como um programa jornalístico, né? Fantástico, ele está também no entremeio, né? Mas ele fez uma reportagem sobre mulheres trans num presídio em São Paulo. E foi muito polêmica essa reportagem, até hoje a gente tem desdobramentos disso, inclusive recentemente ele publicou um comunicado assim, sobre isso, né? Mas na época ele estava conversando com uma mulher trans presa, e a Suzy, né? E ele se sentiu, ela ficou muito emocionada, ou ele sentiu que ela estava muito emocionada quando disse que estava se sentindo muito sozinha, né? E naquele momento ele foi impelido a dar um abraço nessa presidiária, né? E ele foi e deu um abraço na Suzy. Acabou a reportagem e isso gerou uma mobilização muito grande nas redes sociais e fora das redes sociais também. Muita gente dizendo que aquele jornalismo era o jornalismo que deveria ser feito, né? Um jornalismo humanizado, né? Usaram essa expressão, inclusive. Esse é o jornalismo que deve ser feito. Drauzio para presidente. Ele foi endeusado. Essa postura do abraço foi uma postura que foi entendida como uma postura exemplar, considerando um jornalismo possível. Né? Passado 2 dias ou 3 dias, descobriram que a Suzy tinha cometido um crime hediondo. E isso veio a público. Envolvendo uma criança, né? Um crime hediondo contra uma criança. E aí o abraço do Drauzio, que tinha sido glorificado como o jornalismo possível, né, foi execrado, né? E o Drauzio começou a ser bastante... Essa postura do Drauzio começou a ser uma postura que foi entendida como inapropriada. Mais do que isso, né? Mais do que inapropriada. Então, a gente entende que esse movimento do Drauzio, né, em que ele faz esse trânsito entre mundos, né, num primeiro momento ele não perde a comunicabilidade com o público, mas num segundo momento ele perde a comunicabilidade com o público, quando o público descobre que a presidiária que ele abraçou tinha cometido um crime hediondo, né? Então é um risco. Os riscos envolvidos, né? Assim como o xamã, que vai no outro mundo e volta para traduzir. Mas se ele não estiver bem treinado, ou mesmo bem treinado, se alguma coisa acontecer, pode ser que ele não volte. Ele não pode deixar de ser xamã quando ele vai conversar com a onça. Quer dizer, ele não pode deixar de ser o Ari, por exemplo, que é um povo indígena, né? Quando ele vai conversar com a onça para resolver algum problema. Ele não pode deixar de ser o Ari, senão ele perde a comunicabilidade com a aldeia. E aí ele perde a oportunidade de proporcionar para a aldeia, indiretamente, o ponto de vista da onça. Como isso acontece na prática, eu não sei. Nem vai saber. Nem vamos saber, porque nós não fazemos parte dessa cosmologia, dessa cosmovisão. A gente está tomando esse movimento como um modelo para pensar filosoficamente o campo da comunicação. Então não importa se ele vira onça no sentido, ele teve garras. Carne, tem garra, não tem.
Isso não importa, na verdade, porque... A Aparecida fala isso no podcast, né? Quando perguntam para ela se a mãe da né? Eu e você perguntamos para ela. Aquele filósofo, ela falou que deu entrevista para um filósofo, e o filósofo fica nisso, mas ela virou onça mesmo? Você viu ela virando onça? Isso, porque o que acontece? São modos de viver diferentes, né? Diferentes, assim, são ontologias diferentes, né? Para usar essa palavra que eu não queria usar, mas para a gente entender do que a gente está falando. Imaginem que a gente tem um iOS instalado nessa maquininha aqui, ou vamos fazer o contrário. Que a gente tem um Windows instalado aqui nessa maquininha e na maquininha lá dos Yanomami a gente tem um iOS, né? Um programa não conversa com o outro, né? Você não vai instalar a app de um lado no outro, entende? Assim, não vai rodar. O aplicativo xamanismo não vai rodar aqui nessa máquina. A gente só pode tomar como um modelo, né? Como uma inspiração, né? Não sei exatamente. Eu não posso ser tão afirmativo assim. Alguma gambiarra pode ser possível, né? Mas eu não conheço, eu ainda não vi, né? E não experimentei essa gambiarra. Então, o mais importante pra gente, mais do que entender se virou onça mesmo ou não, é a gente entender, a gente tornar reais essas outras perspectivas, levar a sério essas outras perspectivas, né? E a partir disso, entender como isso impacta o nosso modo de viver. E mais do que isso, como nós não estamos tão longe desses outros modos de viver, como a gente imagina no primeiro momento, né? Gosto muito desse exemplo do Drauzio. Acho que ele fala do risco, né? Porque o Eduardo Viveiros de Castro, e não só Eduardo Viveiros de Castro, outros antropólogos, isso vai aparecer em muitos relatos, esse risco do xamã de ir e de voltar. Ele é treinado desde criança. O Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami poderoso, hoje um ativista climático, está perseguido, né, ameaçado de morte há muitos anos, pela defesa da floresta. Davi Copenaua conta na Queda do Céu, na primeira parte da Queda do Céu, quando ele vai falar da sua iniciação, como ele é ensinado desde criança, ele é treinado desde criança. Inalando o pó de Ancoana, fazendo o trânsito de mundos para conversar com os Shapiri, né? Com esses outros existentes. As alterações corporais. As alterações corporais, tudo que acontece. É um baita treinamento. E ele diz lá na Queda do Céu também que esse treinamento é como o que acontece nas escolas, com os brancos, nas universidades, né? É um treinamento longo para isso acontecer. Ainda assim, há riscos. Há riscos. Ele pode ir e eventualmente não voltar em algum momento, demorar para voltar, né? E voltar com outra forma, se entendendo como onça, se entendendo como chuva e não mais como gente, né? Desculpa te interromper, essa coisa do trânsito de perspectivas e esses riscos, né? Me lembrou agora de uma fala da Fabiana Moraes. A gente fez uma entrevista com ela uma vez, porque quando a gente leva essa discussão para o campo do jornalismo, né? A gente gostaria de fazer esse convite para que vocês buscassem levar essa reflexão a todo momento para o campo da comunicação e do jornalismo mais especificamente, né? Então, assim como o xamã, ele precisa ter algo em comum com a onça para conversar com a onça, e o algo em comum é a humanidade, né? Porque existe uma roupagem externa, né, da onça, que a caracteriza como onça, mas que esconde uma humanidade. E aí, por existir essa humanidade comum, o xamã consegue conversar com a onça. Mas não deixa de ser xamã, porque senão ele perde a comunicabilidade com a aldeia. E a Fabiana Moraes estava conversando com a gente uma vez, e ela disse assim, olha, para que eu consiga conversar com as minhas fontes, né, uma estratégia que eu uso é
entender o que eu tenho em comum com essa fonte, com esse personagem. Então é a fila do pão que está grande. Então ela e a fonte precisam estar na fila do pão. Elas vivem aquele mesmo comum. E a partir daquele mesmo comum, né, é que é possível, segundo ela e segundo o que a gente está conversando aqui, né, fazer esse diálogo entre diferenças. Então é sempre importante que haja algo em comum, que seja a humanidade em potencial, que seja a fila enorme do pão, que seja o calorão que está fazendo, né? E que tem a ver com uma espécie de disposição em colocar em jogo uma certa vulnerabilidade. Né? O jornalista colocar isso em jogo. Isso é muito difícil. É muito difícil. A gente não é iniciado dessa forma nas faculdades de jornalismo. Né? Então a gente aprende, no geral, a se manter numa posição específica. Né? Então, eu sou o jornalista, você é a fonte. Eu tenho perguntas para te fazer, você vai responder essas perguntas, muitas das quais já são previsíveis, as respostas, né? E vão caber direitinho na narrativa que eu imaginei construir para entrar naquele tempo, naquele espaço. Né? Então, a gente não aprende nos cursos de jornalismo a exercitar essa disposição por dividir essa zona de vulnerabilidade que de fato é a zona do comum e que de fato é o que possibilitaria uma comunicação pela diferença ou uma comunicação pelo equívoco. Sim. A gente tem, enquanto você fala isso, Lara, eu penso num outro exemplo. A gente falou do exemplo do Drauzio, a gente tem um outro exemplo muito interessante, que eu não vou me lembrar a data, não vou me lembrar quem fez, mas uma reportagem do Globo Rural, sobre a comunicação das árvores. Acho que era o Nelson Freitas que fez. Acho que foi o Nelson Freitas. Sobre a comunicação das árvores. São muitas coisas nessa reportagem, né, que a gente viu que tem uma perspectiva mais equivocada, né, uma tradução mais equivocada da questão. Mas uma muito importante diz respeito à linguagem. O repórter nunca usava, por exemplo, em determinado momento quando ele fala de uma possível comunicação entre as árvores, né? Da internet dos fungos embaixo da terra. Ele não fala que é como se as árvores se comunicassem. Ele fala que as árvores se comunicam. Né? Ora, as árvores se comunicam é alguma coisa que não é admissível no modo de existência ocidental, por assim dizer. Antropocêntrico, né? Antropocêntrico. Né? Árvores não se comunicam, pessoas se comunicam. E árvores não são pessoas. E árvores não são pessoas. Então, quando ele sai desse lugar e ao invés de dizer que é como se as árvores se comunicassem ou observamos uma analogia de comunicação entre as árvores, ele diz que as árvores se comunicam. Né? As árvores são seres próprios. Em vários momentos da reportagem isso é reiterado. Que as árvores são seres que têm sentimentos, que respondem aos estímulos. E aí há outras questões também que ao longo da reportagem ele vai desenvolvendo. Mas eu quero ficar nessa, assim, para a gente entender que é um bom exemplo de como produzir um jornalismo mesmo dentro da redação hegemônico, mas um pouco mais equivocado. E eu queria ainda falar de uma terceira questão que eu acho que é importante também para a gente entender isso. Quando a gente pensa não a produção equivocada a partir do jornalista, do repórter, do comunicador, mas do próprio processo de produção. A gente tem falado hoje, a partir da experiência do net-ativismo, do ativismo de redes, nos últimos anos, a partir dos anos 2000, mas especialmente a partir da Primavera Árabe, das revoltas no mundo árabe, depois em torno de 2010, 2011 na Europa, e Occupy Wall Street, 2013, jornadas de junho no Brasil.
a gente tem observado a emergência de vozes que estavam alijadas do processo de agendamento social das discussões, das questões, né? Que não estavam no processo jornalístico também, né? Porque o jornalismo, como filho da modernidade, traduzia, tentava fazer uma tradução dos outros, essa tradução dos outros. Mas existiam outros que estavam fora dessa lógica burguesa, né, da produção, ou, para traduzir para o mundo que a gente vive, da classe média. O jornalismo hegemônico é feito para a classe média. E esses outros eles começam a aparecer a partir do net-ativismo e da possibilidade de produção autônoma, de relatos a partir da sua própria realidade, de relatos próprios, né? A emergência desse tipo de relato, e aí a gente vai ver produção de vídeo nas jornadas de junho, a gente vai ver produção de vídeo como prova de violência policial, nós vamos ver na pandemia... Produção de vídeo em territórios atingidos. Em territórios atingidos por uma série de crimes, né? E a gente vai ver também produções que vão mostrar comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas de um modo menos folclorizante, produzido pelas próprias comunidades, né? Essa emergência traz para a ecologia da comunicação midiática vozes que não estavam nesse processo, traz esses outros para jogo. E esses outros trazem um jeito de traduzir o seu próprio mundo que vai equivocar essa rede. Então, eu não estou dando exemplo nenhum específico, mas essa variedade de relatos que a gente vê hoje, produzidos com telefone celular, no jornalismo, vai produzir uma confusão tremenda. Inclusive sobre o que é jornalismo. Né? Vai equivocar de um modo, a gente não está falando de uma tradução equivocada dentro de um relato, em uma reportagem, mas a gente está falando de um equívoco de um tamanho que coloca em jogo até a própria ideia de reportagem, até a própria ideia de gênero, e por fim, no limite, tensiona a própria ideia de jornalismo, do jornalista. Eu acho que o jornalismo literário, no geral, mais especificamente essa galera do New Journalism, né, e outros também, né, que se associam ao que se chama de jornalismo literário, eles estão muito mais preocupados com uma estética do que com uma ética. O que a gente está dizendo aqui, né, tem mais a ver com uma ética do que com uma estética. Sim. Tem mais a ver com uma dimensão de uma preocupação com o outro, né? Enquanto me parece, fazendo uma discussão né, bastante generalista e leviana, que talvez o jornalismo literário ele esteja mais preocupado com a forma, né? com uma estética, né? com o que vai resultar em termos de narrativa, né? Desse encontro. Faz sentido para você? Faz sentido, eu acho que é isso, você tem razão. E eu fico pensando, com essa história dos mortos falarem, dos pensamentos serem revelados, desse lugar de fabulação. Quando você fala, eu fico pensando muito assim, conexões parciais, né? Pensando no problema do documentário, né? Eu sou professor de audiovisual, Lara também. Quando vai dar aula de documentário, né, tem uma longa discussão sobre o problema do documentário, a ideia de fabulação. Né? Documentário é tipo uma coisa, um retrato da realidade, ou quanto tem de ficcional, porque é roteirizado. Né? E no final das contas isso não importa. Também no jornalismo, na verdade, eu acho que aí é uma grande questão também a ser levada em conta, quando a gente pensa nessa tradução equivocada, né? E aí Luiz Gonzaga Mota, professor da UNB, morto recentemente, né?
Ele falava disso também. A partir da ideia de narrativa, o quanto que tinha de fabulação, o quanto que há de fabulação na narrativa jornalística. É impossível contar uma história sem um nível de fabulação. Né? Sem pensar no início, meio e fim. Então, se você ouviu pessoas, está escrevendo sobre aquilo, ou está fazendo um podcast jornalístico, ou está fazendo uma videoreportagem, ou está fazendo uma live, seja o que for, seja qual for o formato, você está fabulando. Né? Tá criando uma narrativa em cima do que você ouviu. Aí a gente vai entender se essa narrativa ela tem lastro em fatos, lastro em documentos, lastro em pesquisa, né? Ou se ela não está lastreada nisso. Eu acho que quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando desse laço, ou desse lastro, né? A gente pode rastrear o que está sendo dito aqui, o que está sendo afirmado aqui. Porque eu não acho que a gente mede o que é jornalístico ou não pelo nível de fabulação. Né? Marshall McLuhan já falava, o professor Márcio de Felice adora repetir isso, né? Ele dizia, o Marshall McLuhan já tinha a famosa frase: all news is fake. Todas as notícias são, como é que a gente vai traduzir? Fake, porque quando a gente fala de fake, traduz como falsa, né? Mas fake em inglês não é só falsa. A gente está falando de fabulação. Então, quando o Marshall McLuhan está falando que all news is fake, ele está dizendo que todas as notícias são fabuladas, são fabulações. Né? Porque a linguagem não é neutra. Porque a linguagem não é neutra. Porque é preciso fabular de algum modo para dizer, para contar, né? Para fazer sentido. Para fazer sentido o que a gente está falando. E quando a gente fala da diferença entre ética e estética, né, de alguma forma a gente está querendo dizer o seguinte, assim, existe uma diferença quando o foco é a fabulação. Sempre há fabulação, e a gente precisa da fabulação, da narrativa para se comunicar, nós jornalistas. Sim. Né? E é uma dimensão importantíssima, né? Do processo comunicativo, da comunicação pelo consenso ou da comunicação pela diferença. A gente vai passar pela fabulação, a gente vai passar pela narrativa. Sim. Mas há uma diferença entre o foco estar na fabulação, sim, na narrativa ou na estética, sim, né? E o foco estar na ética, né? Nessa postura diante do outro, sim, da dimensão do outro. Então a gente entende que essa postura, esse desejo, né, de deslocamento de perspectivas para que seja possível um encontro com o outro, né, esse desejo sendo algo primordial, a fabulação, a narrativa, ela vem como consequência. Não que não seja importante. Sim, não, ela... Mas são dimensões que eu vejo essa diferença, né, entre você apostar na ética e apostar na estética, embora não sejam separados, né, a gente pode estar purificando os termos aqui, mas só na tentativa de fazer um exercício de explicação para vocês. Eu quero só completar que essa questão da fabulação, o que acontece? Quando a gente fala que o jornalista precisa assumir uma tradução equivocada, né? A gente está falando justamente de assumir esse lugar da fabulação. Olha, o que nós fazemos é fabular. Então a gente vai tentar fazer isso, não de um modo transparente e registrar a realidade do modo mais transparente, mas transparente do ponto de vista da fabulação. Olha, eu estou criando essa história. É o que precipita do encontro entre diferenças. Né? A narrativa, a fabulação é o que precipita do encontro entre diferenças. Sim, e eu acho importante dizer que essa é uma questão, ou eu poderia dizer que esse é um problema, porque a gente identifica isso como um problema no jornalismo hegemônico, que não é apenas do jornalismo hegemônico. Ele está presente no jornalismo ativista também. Sim, sim. Nós identificamos isso
nas jornadas de junho de 2013, nos trabalhos de campo que nós fizemos, juntos, inclusive. Né? Nós identificamos, por exemplo, que os coletivos ligados a junho de 2013 vendiam a ideia de espelho da realidade, tanto quanto o jornalismo. Um acesso privilegiado à verdade. Olha, por exemplo, um certo coletivo vendia a ideia de que a cobertura... Inserção radical na ação. A cobertura das manifestações com lives que duravam 6, 7, 8 horas, né, eram transparentes em si pelo fato de não terem cortes. Ora, isso não é o suficiente, né, para falar em transparência, porque essa transparência é impossível. Né? Então, a gente identificou problemas muito parecidos no jornalismo hegemônico e no jornalismo ativista, ou, se não querem chamar de jornalismo, no mediativismo daquele momento. Né? A gente identificou problemas muito parecidos nesse sentido, que foi uma surpresa naquele momento. E é inclusive a partir daí que precipitou toda essa ideia de uma comunicação pelo equívoco e o conceito de comunicação pelo equívoco. Bom, primeiro que esse jornalismo, tal qual a gente conhece, que é pautado, esse jornalismo profissional, né, que é pautado por uma instantaneidade, né, entre o acontecimento e a divulgação do acontecimento, esse jornalismo também não vai durar muito tempo. Não vai durar, quem vai fazer é o ChatGPT. Não, na verdade assim, também, né, mas veja, esse jornalismo, a gente nem tem que se preocupar com isso mais. Desculpa, não é exatamente isso que eu quis dizer, mas ele, tal qual acontece, no espaço em que acontece, não precisa de jornalismo para isso mais, né? Esse jornalismo já perdeu o protagonismo do fato há tempos, né? Desde a inserção dos cidadãos, né? O net-ativismo trouxe isso. Não só o net-ativismo, antes mesmo, né? O jornalismo cidadão, o jornalismo open source, lá atrás, né? Antes de 2013. E aí depois o net-ativismo e a inserção na rede dos smartphones, né? Que o Evandro trabalha sobre isso, né? Com isso muito melhor do que eu. Então, esse jornalismo é um jornalismo que já não tem um protagonismo, né? Então, me parece que é o momento da gente pensar quais jornalismos que estão surgindo a partir da entrada na rede de outros atores e que vão desenhar outras perspectivas temporais, inclusive, né? Sim. Sobre isso eu quero trazer uma reflexão aqui também. Duas reflexões, uma mais antiga e uma mais recente. Em 2014, 2015, na verdade, durante um trabalho de campo acompanhando o movimento, a eclosão da primeira onda do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com uma pesquisadora do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que é um comitê internacional com sede em Nova York. Ela se chamava Sara Hafsky. Ela me deu essa entrevista na época. Ela estava pesquisando violência contra jornalistas, estava no auge, assim, foi alguns anos depois da Primavera Árabe, né? Por exemplo, na Primavera Árabe, a Al Jazeera, que é uma TV de língua árabe, que cobre o mundo árabe, não podia entrar, não tinha como cobrir a ação net-ativista e ativista na rua contra as ditaduras do mundo árabe, porque os repórteres da Al Jazeera morreriam, né? Eles são ameaçados de morte em algumas ditaduras do mundo árabe. Então a cobertura foi toda feita com vídeo de celular que era enviado pelos telespectadores, né? E aí ela usou como exemplo uma determinada situação de um taxista que rodava pelas ruas do Cairo durante a Revolução da Praça Tahrir, né? Que foi uma das revoluções da Primavera Árabe, e ele fazia vídeos de violação de direitos, né? Das forças militares, violando direitos. E esses vídeos entravam na Al Jazeera e em outras TVs do mundo inteiro. Esse taxista ele foi descoberto. Né? Descobriram que era ele que fazia esses vídeos. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que tira jornalista de zona de guerra, de tudo quanto é lugar que ele está correndo perigo de vida, e a família dele, tirou esse taxista e a família
do Egito. Né? E aí, a partir desse exemplo, ela me explicou, olha, hoje nós não consideramos o jornalista apenas, mas a gente considera a rede de produção. Ainda que o cara nunca tenha sido jornalista, nunca tenha trabalhado numa redação, mas ele está inserido nessa ação de produção, na rede que tornou possível essa produção. Então a gente não está interessado se a pessoa é jornalista ou não, desse ponto de vista formal, mas se ela está inserida nessa rede ou não. Então esse é um exemplo interessante para a gente pensar o que o Comitê para a Proteção do Jornalista já estava propondo 10 anos atrás, uma década atrás. E um segundo exemplo que eu quero trazer é o do registro, aí já é da segunda onda do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? O registro do assassinato de George Floyd em junho de 2020. Né? Todo mundo conhece essa história, mas eu não vou me lembrar o nome dela agora. Eu não sei se todo mundo sabe que quem fez esse vídeo foi uma adolescente de 16 anos. Negra, que estava passando na hora, viu aquilo acontecendo e corajosamente gravou. Né? Embora tenha sido ameaçada com palavras na hora, essa coisa toda, ela gravou e ela publicou na rede dela. Né? O que inclusive é um perigo quando a gente fala de produção de vídeo como prova. Geralmente um vídeo como prova ele precisa ser diluído, precisa ser postado por outras pessoas, né? Tem que perder o lastro de quem fez para quem fez não correr risco. Mas ela fez, ela postou e virou o que virou, todo mundo acompanhou. No ano seguinte, tem um prêmio nos Estados Unidos que é o mais importante do jornalismo nos Estados Unidos e é um dos mais importantes do mundo, que é o prêmio Pulitzer. Ela ganhou uma menção honrosa do prêmio Pulitzer de jornalismo no ano seguinte, pela ação dela. Ela não é jornalista. Inclusive ela era menor de idade quando ela ganhou essa menção honrosa. Ela ganhou um prêmio, inclusive um prêmio em dinheiro. Essa menção honrosa do prêmio Pulitzer é perseguida, né, por jornalistas do mundo inteiro. Não apenas o prêmio propriamente dito, mas uma menção honrosa é algo muito importante. Nós já tivemos jornalistas brasileiros envolvidos, né, em reportagens que ganharam prêmios, enfim, as pessoas lutam por isso. É importante na carreira de um jornalista. Mas uma não jornalista de formação, enfim, formalmente considerada jornalista, seja por ter o registro, seja por ter o diploma, ganhou essa menção honrosa, ela ganhou um prêmio, o principal prêmio de jornalismo dos Estados Unidos. Mais uma vez, a comissão do prêmio Pulitzer justificou isso, entendendo que ela está inserida nessa rede de produção. É preciso olhar de um modo mais amplo para a produção do jornalismo hoje. A gente não está falando mais do sujeito jornalista, mas a gente está falando de uma rede de produção. E talvez a gente for pensar nessa ideia do sujeito jornalista, qual que é o lugar desse sujeito jornalista hoje? Acho que a perspectiva da apuração, ela vem com força, né? Então, quer dizer, talvez no âmbito de um jornalismo profissional, entre aspas, né, seja menos importante encurtar o espaço entre o acontecimento e a divulgação do acontecimento, né? E seja mais importante se dedicar a uma apuração de fato comprometida, né? Com uma diversidade de perspectivas que envolvem o acontecimento. Então, nesse sentido, o tempo ele passa a ser o tempo relevante para o jornalista hoje, ele passa a ser o tempo da apuração. O jornalista, entre aspas, profissional, o jornalismo profissional. E aí, né, só para voltar à questão da redação, do jornalismo breaking news, né, vai existir, tem esse espaço. O que eu acredito e acho que o Lara também, é que ele vai ser cada vez menos feito por jornalistas dentro de uma redação. Exatamente. Né? E enquanto isso acontece, outras searas se abrem como possibilidade, né, para esses outros jornalismos que estão em emergência. Né? Já existem outros modelos de jornalismo e eles estão em emergência. É uma ecologia complexa, né? Porque se a gente parar para pensar, ela está se complexificando mais, mas ela já era complexa.
Uma estrutura de redação, num grande veículo de comunicação, um conglomerado, não era todo mundo que fazia reportagem diária. Né? Ao mesmo tempo, para existir... E nem só humanos que habitavam. E nem só humanos que habitavam. Nunca foi. Nunca foi, né? Nunca foi, exatamente. A gente fala de inteligência artificial hoje, mas o jornalismo, a parceria entre jornalistas humanos e tecnologias, se a gente for separar, né? Sempre foi essencial para que o jornalismo fosse possível. Desde sempre. O que a gente tem agora é a entrada na rede de tecnologias generativas. Sim. Né? Que geram, né? Que tem uma certa autonomia para gerar narrativas. Isso. E o que a gente nos parece, o que a gente precisa entender é como que a gente pode se conectar, né, a essas outras inteligências para produzir jornalismo. Sim. E se a gente parar para pensar, na lógica de produção hoje das redações, muito rápido, né? A gente tem que produzir uma quantidade enorme de reportagens ao mesmo tempo, muitos relatos no mesmo dia, muitas vezes sem fazer uma apuração adequada, juntando alguns elementos lá e cá da internet e tal, não sei o que. Você precisa criar aquele material para ele rodar pela internet. Ora, levando em conta que o que a gente tem chamado de inteligência artificial, e aí a gente precisa fazer um asterisco inclusive na palavra artificial, né, que é uma outra problemática que a gente não vai abordar aqui porque o projeto O Impensado já faz isso em outros lugares. A gente entende que é uma controvérsia. Que é uma controvérsia, mas a gente sabe que o professor Eli já trabalha isso muito bem no projeto O Impensado. Né? Então, quem estiver vendo o vídeo pode acessar outros vídeos do projeto O Impensado para problematizar as inteligências artificiais, né? Então, o que a gente tem chamado de inteligência artificial, só fazendo um apanhado rápido aí dessa ideia, né? São oráculos probabilísticos. Oráculos, né? Que vão criar respostas a partir de probabilidades. Ora, nas grandes redações, onde a gente tem salários cada vez mais baixos, condições de trabalho terríveis, e que a gente tem que produzir muita coisa ao mesmo tempo, me parece que já é isso que está sendo feito. Né? Talvez isso já esteja acontecendo nas redações, né? Antes das inteligências artificiais. Né? E aí talvez as inteligências artificiais possam facilitar esse trabalho, né? Porque fazem isso de um modo mais rápido, essa conta de probabilidade mais rápido do que um cérebro humano. Né? Me parece que o modo de pensar das máquinas não é como um pensamento, necessariamente como um pensamento humano, né? Que a máquina faz cálculo. Embora o nosso modo de pensar acadêmico, né, esteja profundamente marcado por esse modo cartesiano, né? Que marca justamente também o modo matemático de se pensar, que depois vai se desdobrar nas máquinas. Mas não é exatamente a mesma coisa. A máquina está fazendo conta e respondendo de acordo com a probabilidade. E com comando também. E com comando. Né? Não é a mesma coisa do pensamento humano. E eu fico pensando assim, e antes da gente, né? Existia toda uma vida que propiciou o surgimento da humanidade. O que na humanidade que existe dessa vida anterior, assim como o que na máquina existe da humanidade. Me parece que a gente que é infrutífero a gente estabelecer esses marcos, né? E me parece que o mais importante seja a gente entender essa perspectiva da hiperconexão, da hiperconectividade de todas as coisas, ou da conexão de todas as coisas, né? Mais do que se preocupar com quem inventou o quê, né? Mas o que nos conecta com todas as coisas, com a existência. A gente perdeu essa perspectiva da hiperconectividade, né? A gente perde essa perspectiva da hiperconectividade das coisas quando a gente tenta estabelecer singularidades, me parece, talvez não seja esse o nome, né? Singularidades que vão marcar uma posição de um certo existente, como uma inteligência artificial, ou como a humanidade, né? Ou como a natureza, ao invés de perceber
né? Quais são as redes que nos conectam? Por exemplo, quais são as redes que conectam a questão climática com o desenvolvimento de um aprendizado de máquinas, por exemplo, né? Com o modo como eu educo os meus filhos, com o modo como eu escolho ou não plantar certas espécies de plantas ao redor da minha casa, né? Esse pensamento da hiperconectividade me parece que é o pensamento que a gente precisa resgatar se a gente quer viver um pouquinho mais nesse planeta. Se a gente quer viver um pouquinho mais nesse planeta, porque o planeta ele vai continuar. Perfeitamente. Vai se recuperar em algum momento. Pode cair um meteoro, pode não precisa cair um meteoro, é igual uma febre. Uma febre vai matar o que está dentro. Rapidinho, né? Porque a perspectiva temporal também do planeta, do universo em relação a nós é completamente diferente. Foi só uma febrezinha. A humanidade é uma febre que não durou nem 24 horas no universo. Deixa eu falar de sonhar. O sonho, ponto. O sonho. O Jonathan Crary, sociólogo estadunidense, lá no livro 24/7, Capitalismo e os Fins do Sono. É um livro assustador. Começa a mostrar um monte de coisa que o povo está fazendo para parar de dormir, que põe soldado para parar de dormir, que o objetivo é parar de dormir, uns espelhos no satélite para refletir o sol e ter dia sempre. Uma loucura, né? Mas aí, no final das contas, ele vai dizer, que me interessa aqui, que o avanço do capitalismo vai também acabar com o nosso sono, né? E por consequência com o sono. E por consequência com os sonhos. Porque para sonhar, aí a gente vai pensar no oráculo do sono, oráculo da noite. O Siddhartha Ribeiro, que ele vai dizer lá no oráculo da noite que para sonhar é preciso dormir. Né? Dormir 8 horas por noite, tomar bastante água, desligar o celular na hora de dormir, não ficar olhando o celular na madrugada, que tem gente que acorda de madrugada para olhar o celular. Gente, isso é o ó do colonialismo, né? O sono da gente está colonizado. Tem gente que acorda de noite, compra e não lembra. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando do limite do colonialismo aí, que é justamente a colonização dos sonhos. Não tem espaço para sonhar mais, né? Então, antes de tudo é isso. Se não está conseguindo dormir bem, está tendo que tomar remédio, vai meditar, faz uma boa yoga, caminha, corre, né? Precisa dormir, antes de tudo, que aí a gente consegue pensar. A gente vai conseguir sonhar, dar espaço para esses sonhos, né? Inclusive para exercitar um tipo de sonho que o Siddhartha Ribeiro vai dizer que a gente demorou milênios para desenvolver na raça humana, que é o sonho acordado. Que é o quê? A imaginação. Né? Então a gente precisa cultivar esse lugar de resistência, né? De viver com alegria, apesar de tudo, de dormir bem e de tomar bastante água, né? Para a gente conseguir sonhar dormindo e sonhar acordado também. Eu acho que, em suma, a gente precisa de ajuda para conseguir imaginar esses outros jornalismos, né? E para a gente conseguir ver esses outros mundos, né? E esse movimento que a gente faz quando a gente aposta nessa ida até uma cosmovisão ameríndia para entender os nossos processos comunicativos faz parte um pouco dessa ideia. E aí também me lembrei, sempre gosto de citar um conto do Eduardo Galeano que chama A Função da Arte 1. Ele vai contar a história de um menino que ele não conhecia o mar, nunca tinha visto o mar, né? E aí um dia o pai dele resolveu levar ele para ver o mar. E aí eles vão, né, caminhando e chegam no alto da montanha e o menino vê algo. E ele se depara com algo que ele não conhecia. Ele não sabia o que ele estava vendo. E aí ele vira para o pai dele e fala: pai, me ajuda a olhar?
Então, me parece que, além de sonhar e imaginar, a gente precisa de ajuda para poder ver esses outros mundos, para poder ver o mar, que a gente não conhece, e colocar em prática os nossos desejos, né? E esses outros jornalismos possíveis. Sim. Né? Acho que é isso.